Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Começando aqui na TV Canção Nova, muito boa noite pra você, ligadinho aqui pra acompanhar esse programa PHN. Aqui nós vamos falar de conversão, de mudança de vida, de oração, de vida em comunidade, de uma história de transformação. Vem com a gente e começa assim, ó, com uma promessa pra você. É Deus quem diz, presta atenção. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Nessa noite vai milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Ao som da banda Guiborz nessa noite, vem rezar com a gente, vem acompanhar um testemunho transformador. Tem uma promessa pra você. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Nessa noite de PHN, milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Boa noite, banda Guiborz, obrigado. Começando assim já nesse clima de oração, numa pegada forte também com o nosso Deus, falando de milagres, de graças, de clamores. E Ele está sempre aqui comigo. Aliás, Ele está sempre no PHN, mas comigo também Ele está. Bem-vindo, Fael, boa noite. Para quem não sabe, sempre antes de começar o programa, a gente faz uma breve oração aqui. Hoje tivemos a graça de ter um sacerdote já dando a bênção, né? Já começou o programa super agraciado e você já ouviu a música aí. Então, peça que você vai receber durante esse programa. Fique conosco que a graça vai chegar para você. Maravilha. Então é Mateus 7,7 tem essa promessa, ou então Lucas 11,9. É só procurar na palavra de Deus, tem lá, pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta, buscai e encontrareis. E é assim que eu quero começar esse PHN de hoje. Eu chamo ou você chama, Fael? Fica à vontade. O que você quer? Vou tirar no par ímpar? Vamos. Agora então vou chegar aí. Quem vai tirar então? Ímpar? Pá. Ganhei. Você ganhou, então vai. Então. Então com o nosso convidado de hoje, ele já participou de escola de samba. Ele vivia uma vida meio errônea aí, e há 12 anos ele deixou tudo isso para trás
para se firmar em uma comunidade. A comunidade se chama Operários da Messe, para viver uma vida em Deus, viver uma vida sadia. Hoje vai trazer o testemunho para nós. Então vem para cá, meu querido amigo Anderson Gomes. Aí, Anderson, bem-vindo. Tiramos no Pai Ímpar, o Fael ganhou. Bem-vindo, querido. Anderson Gomes, boa noite, meu irmão, bem-vindo. Boa noite, Tiago, boa noite a todos vocês que estão aqui. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Que maravilha. Bom, é interessante que já dá logo uma curiosidade por essa apresentação do Fael, né? Que história é essa de tunk-tuk-tuk-tuk? E é interessante porque você é do Rio, mas não é do Rio de Janeiro e nem é de Rio Claro do Rio de Janeiro, é de Rio Claro de São Paulo. Isso. Hoje eu sou de Rio Claro, de São Paulo, né? Entendi. Estado de São Paulo, que é a casa de missão onde que hoje eu e minha esposa e minha família moram. Na comunidade Operários da Messe. 12 anos já como Há consagrado. 12 anos, 2015 eu fui consagrado, mas faz 12 anos que eu já caminho nesse carisma maravilhoso que transformou a minha vida. Que legal. Ô Anderson, mas aí é interessante que eu sei que tem a parte do testemunho que a gente vai falar sobre isso, mas dá um apanhado geral assim pra gente já saber quem é o Anderson, de onde que ele veio, porque hoje você falou, hoje você está em Rio Claro. A gente vai saber da sua infância, dos caminhos que você percorreu, mas vamos começar então com esses dois pontos. Hoje, de onde o Anderson veio, onde ele nasceu, dá um apanhado geral e que história é essa de pagode, de samba? Eu nasci na cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo também, né? A 70 quilômetros agora de Rio Claro, onde eu estou. Sim. Né? E a história do pagode foi a vida que me levou para isso, né? A vida que eu levava me levou para ser um vocalista de um grupo de samba. Também fui puxador de escola de samba na cidade, né? Então é um pouquinho disso, né? Da minha vida nesse meio, né? Não quero abrir as surpresas antes. Não, então tá. Então vamos começar com a sua infância. Você falou então que é de Santa Bárbara do Oeste. Ali você ficou desde sempre até ir para a comunidade? Como é que foi esse caminho aí? Sim. Era ali que rolava esse pagode, esse samba? Era dali que você partia também para essas atividades aí, como um cantor, como um puxador de samba? Isso mesmo. A minha infância foi uma infância muito difícil, né? Porque quando eu fiz 6 anos de idade, né, eu comecei a perceber essa ausência do meu pai dentro de casa. Nós morávamos no fundo da casa da minha avó, e eu comecei a sentir essa falta do meu pai dentro de casa. Mas ainda não compreendia, porque às vezes meu pai estava, depois por um período ele não estava. Né? E como que é a composição da sua família? Então, primeiro para a gente saber. Sua mãe, seu pai? Minha mãe, meu pai e mais 2 irmãos. Sim. O Robertson e a Adriana. Legal. E nesse decorrer, aí quando foi... Você é o mais velho, mais Eu novo? sou o mais velho, mais velho. Então, eu comecei a perceber essa falta no meu pai e comecei a perceber também as agressões que ele fazia com a minha mãe. Certo. Às vezes, agressões que a gente não entendia o porquê, sem razões, né? Foi um período muito difícil, porque quando meu pai saía de casa, nós passávamos uma situação muito difícil, porque sem a renda dele para nos ajudar, meus avós já eram de idade, né? Eu lembro, Tiago, de uma situação bem triste, que minha irmã era mais novinha, e eu falo que hoje, quando a gente toma leite na comunidade, eu agradeço muito a Deus, eu valorizo muito o leite, né, que a gente ganha da doação, porque na nossa vida da providência, né? Porque eu lembro que situações que a minha irmãzinha não tinha leite, e a minha mãe era uma enfermeira, então a minha avó fazia o arroz, né, sem sal, e pegava um pouquinho do arroz sem sal, batia. Leite de arroz ela fazia? Leite de arroz, e dava minha irmã na mamadeira. Para ela poder se alimentar daquilo, porque na falta do leite. Sim. Então, foi um pouco dessa composição na nossa infância. E daí eu comecei a perceber as agressões do meu pai com a minha mãe. Chegou uma situação que a minha mãe gostava muito de um refrigerante, que até hoje a gente gosta, né? Chama gengibirra, né? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar? É um refrigerante lá da nossa... Não, maravilhoso. É de gengibre? Gengibre. Ah, tá. Porque Quando vocês forem lá para nossa terra, vocês vão tomar um gengibirra. Maravilhoso. Mas birra também, de bira? Não, é um refrigerante mesmo. Não é de canjibirra. Tô conhecendo, né? Então é bom, né? Nunca tomei, então vai que já tem um álcool ali, né? Birra, não. E tal. Não. Também, pode ser também. Não, daí
E minha mãe gostava muito desse refrigerante. Meu pai já estava em casa, minha mãe chegou do trabalho. Rapaz, agora eu fiquei impressionado. Tô há 18 anos aqui na Canção Nova, aqui perto, porque Santa Bárbara não é tão longe. Eu nunca Não. provei um gengibirra. Vocês não trouxeram aí não, padre? Não trouxe? Então ficou devendo, tá? Na próxima visita a gente... Isso Tá mesmo. bom, Anderson? E daí a minha mãe, meu pai chegou e tinha aquele refrigerante em cima da mesa e um copo. E meu pai falou assim, quer tomar um gengibirra? Ela falou, quero. E quando ela pôs na boca aquele copo, não era gengibirra, na verdade era soda cáustica. Isso, porque quando a gente olhava para a língua da minha mãe, a gente falava com ela, e um dia eu perguntei para ela, mãe, por que a sua língua não é igual à minha? É lisinha assim. E ela não me respondia. E depois, mais para frente, minha avó foi contar, né, desse ocorrido. Que meu pai tinha, na verdade, tentado matar ela dessa forma, né? Fazendo com ela tomasse soda. Depois minha avó, ela saiu correndo para casa da minha avó socorreu ela. E diante de outras vezes também, que várias agressões, eu sentado na frente da televisão assistindo, meu pai chegou do serviço e minha mãe foi acolhê-lo. E ele entrou no quarto, ele passou pela cozinha, a gente morava numa casinha de 3 cômodos. Minha mãe foi acolhê-lo no quarto e eu escutei um grito. A porta abriu do quarto, ela saiu correndo, eu vi que o pulso dela estava sangrando. Ele tinha pego uma faca de cozinha quando ele passou pela cozinha, e quando minha mãe foi falar com ele tacou a faca no pulso da minha mãe. Daí meu pai saía de casa. Então, foi essas situações que a gente foi vivendo. E a última agressão, Tiago, foi numa festa de Tinha casamento. quantos anos, Anderson, nessa época, quando você via um cenário desse dentro da sua casa e sendo o filho mais velho ainda, tentando... 8 anos e meio, 9 anos. Essa agressão. Mas a última agressão, porque eu nunca perguntei isso para minha mãe, mas eu tenho certeza que ela amava muito meu pai. Porque sempre acontecia uma agressão e ela sempre acolhia de volta. Sempre acontecia uma agressão e ela acolhia de volta. E depois dessa facada, ele acolheu ela de volta de novo. E a última agressão que... Mas ele ficava dias, meses fora de casa? Meses fora de casa. Ele trabalhava com meses. o quê? Ele era tecelão na época, né? Numa tecelagem muito famosa na cidade lá. E aí ele ficava fora, e dormia fora de casa? Dormia fora de casa, ninguém sabia onde ele estava, né? A gente já estava como perdido. E como era o seu contato agora? Eu sei que você falou dessa parte bem agressiva dele com a sua mãe, dessa tentativa de matá-la algumas vezes, mas como que era o seu contato com seu pai? Porque, e eu estou perguntando isso também para saber se isso, quando você foi vivendo uma experiência com o amor de Deus, se isso também comprometeu um pouco do seu relacionamento com Deus Pai, porque afinal de contas a referência de pai que você tinha em casa era justamente essa. Sim. Como foi esse processo para você? Esse processo foi muito dolorido. Por quê, Tiago? A minha avó, sem uma experiência de Deus, sem uma experiência com o amor de Deus também, ela tinha sempre a tendência de xingar muito meu pai na nossa frente. Hoje eu entendo. A filha sendo agredida dentro de casa pelo esposo, isso causava para ela uma revolta muito grande. Então ela ia sem querer semeando no nosso coração dos filhos uma raiva pelo nosso pai. A ponto de, quando a gente encontrava com ele na rua, a gente trocava de calçada, cuspia no chão para mostrar para ele que a gente tinha nojo dele. E isso foi arrebentando a nossa família. E ele era alcoólatra? Ele bebia. Sim. Até hoje, Tiago, eu tenho essa incógnita se ele vivia embriagado, né? Porque como a gente era muito novo, a gente não entendia isso, se ele estava muito bêbado ou não. Ele não sabia. Até hoje você não tem clareza Até da hoje razão não tenho clareza da razão pela qual seu pai tinha essas atitudes. Essas atitudes. Não tenho clareza. E sempre esse ódio sendo semeado. Seu pai não presta, ele não vale nada, ele é um vagabundo, ele não presta, ele bate na sua mãe, sabe? E nós ficávamos com isso, que ele não prestava. E ele batia em vocês? Em nós não. Em nós não. Ele abraçava vocês? Eu não tenho lembrança disso. A única lembrança Você que eu ganhava tenho... presente quando criança? A gente recém celebrou a Páscoa. Tinha ovo de Páscoa? Tinha essa... A tinha esse única clima? lembrança que eu tenho boa do meu pai, de infância, quando ele me ensinou a andar de bicicleta. Que ele trouxe uma bicicleta usada e me ensinou a andar de bicicleta. E eu caía, e eu lembro até da cena. É uma cena que todo pai, que eu fiz com meu filho, né? Vai andando. E
Você está Segura segurando? atrás, Você está né? segurando, pai? Estou segurando, pode ir que eu estou segurando. E quando eu olhei, já não estava mais. Então, essa é a única lembrança de infância que eu tenho de um presente dele, que era essa bicicleta usada, dele ficar feliz porque eu comecei a andar de bicicleta. É essa a única felicidade que eu lembro de infância, né? Depois foram todos os percursos que... A felicidade foi olhar para o meu avô, a gente depois ficar com tanta raiva que tivemos no nosso pai, que eu não queria assinar mais o meu sobrenome Gomes. Eu assinava o sobrenome do meu avô, Eusébio, né? Porque eu já não queria ter mais laços com ele. E o ódio também foi para os meus avós paternos, porque a gente não entendia nada e achava que os meus avós paternos também apoiavam tudo isso, que os meus tios paternos também apoiavam toda a agressão, que os meus primos também eram culpados. Então, nós crescemos com um relacionamento só com os nossos avós maternos e sem nada de relacionamento com os nossos avós paternos, com nossos primos paternos. Eu tive relacionamento com eles depois de velho já, né? Depois de maior idade, né? Que eu comecei a ter esse relacionamento com eles. E depois, quando você foi crescendo, como é que ficou esse relacionamento com seu pai? Por exemplo, você começou, vamos dizer, a fazer sucesso, cantando samba, puxando, aí você tinha uma presença de destaque ali, afinal de contas. Sim, Teve um retorno desse do seu pai? Teve um abraço do seu pai? Teve, e foi muito interessante, Thiago, porque eu fui pego de surpresa, fui para um retiro de carnaval, me enganaram, né? Na verdade, eu falo que me enganaram, porque falaram assim para mim, vamos para um retiro de carnaval, uma senhora nos convidou, Dona Neuza, mãe de um amigo de infância. Eu disse para ele, eu não vou, a sua mãe tá maluca, retiro de carnaval, 4 dias de carnaval, eu vou ficar lá. Ele falou, não, o vamos. seu cara do pagode? Do samba? Vamos. Falou, não. Ela falou assim, mas tá assim de menina. Eu falei, tô dentro. Quando começa? Né? E depois disso, eu lembro que a gente ficou tão entusiasmado com Deus, e um dia eu peguei, fui numa livraria, que até Quantos anos você tinha nessa época aí, Ana? Há 16 anos. 16 anos. Eu fui numa livraria católica. E nessa época tu já cantava? Não, ainda não cantava ainda pagode, ainda estava... Eu fui, peguei esse cassete da banda Canção Nova. Oh, que legal. Deus existe. E sentei na sala de casa, coloquei lá, sentei para assistir aquilo lá e estou escutando todas as músicas, daqui a pouco vem o Dunga. O Dunga foi dar um testemunho daquela música, sem querer ouvir tuas palavras, pensando como pudesse ser, se ao invés de você, outro pai eu pudesse ter. E eu comecei a pensar nisso. Se eu tivesse outro pai, como seria? E daí Você queria ter outro pai mesmo, dentro de eu você? queria ter outro pai. Para mim, não tinha mais razão de ter aquele pai. E daí o Dunga diz assim, o seu pai pode ser um bígamo, o seu pai pode ser um prostituto, mas ele é seu pai. E a palavra de Deus, no 4º mandamento, né? 4º mandamento da lei de Deus vai dizer, honrai pai e mãe. Eu digo que eu perdoei meu pai sem nenhuma cena de cinema. Porque às vezes a gente tem no coração uma cena de perdão, onde eu penso Tocando assim, essa música, né? tocando uma musiquinha de fundo, E aí? eu numa ponta da praia, meu pai na outra ponta da praia, de calça capra, vem correndo, a música tocando de fundo. Slow motion, né? Ele... A gente se abraça, mas não foi isso. Foi ali sentado no sofá sozinho, eu olhando para a TV, escutando o Dunga dizer isso, né? Que eu precisava perdoar meu pai, independente daquilo que ele foi. Independente daquilo que ele foi. E foi assim que eu perdoei meu pai. Sem ninguém saber. Sem minha mãe saber. Eu já tinha meu padrasto na época, que eu também quero falar um pouco desse testemunho, de quando ele chegou na minha casa, quando eu tinha 12 anos. E foi assim que eu perdoei meu pai, Tiago. Mas, Com 16 anos? com 16 anos. Mas eu quero voltar um pouco no tempo, quando eu tinha 12 anos. Tinha dois anos que meu pai tinha saído de casa com a última agressão física que ele tinha feito à minha mãe. Foi uma agressão depois de um casamento, nós estávamos em casa, e meu pai, ele agrediu tanto minha mãe, que a minha mãe foi parar no hospital. Quando eu fui vê-la no hospital, eu tinha 10 anos, quando eu fui vê-la no hospital, ela usava umas trancinhas de canicalon, antigamente falava isso, né? Umas trancinhas. Ela estava com falhas no cabelo, o rosto todo inchado, porque ela tinha
tomado muita pancada do meu pai. Apanhado muito do meu pai. Eu sei por causa das razões dessa briga, porque nós saímos para a festa de casamento para o casamento antes dele chegar em casa, e ele tinha saído, a gente não sabia, estava na hora, a gente saiu. E ele ficou muito bravo, porque a mãe saiu de casa sem ele estar lá. E ele acabou agredindo minha mãe dessa forma. E depois Você nunca teve uma atitude de ir para cima do seu pai assim, de enfrentá-lo? Não. Eu só enfrentei, na verdade, eu enfrentei a minha mãe, que depois dessa agressão do casamento, num dia de muito frio, em julho, ela nos trocou de roupa. Muito frio, Tiago. Ela disse, vamos fazer um passeio. Eu falei, como vai fazer um passeio numa noite dessa? E quando a gente chegou em frente da igreja Nossa Senhora Aparecida, em Santa Bárbara do Oeste, como se desse um estralo na minha cabeça. Eu olhei para minha mãe e disse, mãe, eu sei onde a senhora está nos levando. A senhora está nos levando para ver o nosso pai. E eu disse assim para ela, essa vai ser a última vez que eu vou ver meu pai. Porque a próxima vez, se ele voltar para casa, a próxima vez ele vai matar a senhora. E eu não quero que ele mate a senhora. Então aquele dia foi a última vez que eu vi o meu pai. Aí que ele nos abraçou, mas eu não estava feliz, por isso que não é uma lembrança boa. Eu não estava feliz porque eu estava já com medo dele. Tinha quanto tempo que tinha sido ocorrido dela no hospital? Um ano. Um ano. Nem um ano não Esse tinha. tempo todo você ficou sem vê-lo? Sem vê-lo. E aí Sem vê-lo. foi esse Foi episódio, desse episódio. E depois de 2 anos, minha mãe trabalhando no hospital, Tiago, ela um dia chegou para mim e disse, filho, você é meu filho mais velho, eu tinha 12 anos nessa época. Você é meu filho mais velho e eu quero namorar. Eu encontrei um rapaz no hospital, ele estava internado, eu cuidei dele lá e eu quero começar a namorar. Só como você é meu filho mais velho, eu quero pedir a sua permissão. Eu falei, mãe, quem sou eu para autorizar a senhora a namorar ou não? Né? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Se a senhora quiser namorar, com todo respeito, eu digo, namore. Vai ser um momento de muita felicidade. E eu lembro que depois ela disse assim, então, nesse final de semana, o rapaz vai vir aqui em casa. Eu lembro que ele era aproximadamente uns 6 anos mais novo que a minha mãe. E depois foi um dia de festa, a gente ficou todo feliz, porque queria colher bem, né? E era, Tiago, pensa bem, para essas crianças, era uma oportunidade de ter um pai, daquela família que foi sonhada, ser restaurada novamente. Segura aí, Anderson. A gente vai voltar com essa história de um novo relacionamento da mãe. Então a gente segura agora, a gente vai para o intervalo e você já fica na expectativa, porque eu já tô. Eu parei agora, mas eu queria terminar de ouvir o Anderson contando essa parte da história. Mas a gente tem mais ainda 2 blocos aqui para você acompanhar com a gente. Isso é PHN. Isso, de fato, é uma luta pela santidade. Isso é um caminho de quem vai sendo curado aos poucos, a cada dia, e de quem também tem consciência da sua história e sabe se reconciliar com ela, né, Anderson? Sim. O que a gente vai cantar agora? Pode ser Tempo ao Tempo. É interessante que essa canção, a gente sai com ela e ela fala de perdas, ela fala de um momento onde a gente aprende diante de Deus e com o tempo que às vezes para vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir. Será que o Anderson contemplou o melhor que há de vir nessa história com esse segundo pai? Vamos ouvir. Segura aí. E a gente canta assim, tempo ao tempo. É preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento. Os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história, o convite. Faz com Deus uma história nova. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar.
você desorientar seu caminhar. Tempo ao tempo. É preciso dar tempo ao tempo para não seguir qualquer vento. Os impulsos do coração podem nos enganar. És capaz de fazer tua história. Faz com Deus uma história nova. Perguntar para onde ir é melhor do que cair. Às vezes pra vencer é preciso perder e ter fé no melhor que há de vir, sem temer o sofrer. Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar seu caminhar. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. De volta ao programa PHN aqui na TV Canção Nova. Eu tô ao lado dele, ó. Ó, essa fera aí, meu, ô louco, hein? Esse topete, Esse rapaz, aqui você gostou, né? esse é o aqui top da Canção é Nova. produção É aqui da topete, maquiagem da Canção vai. Nova. É isso aí, é essa música que o Dunga regravou no novo CD dele, né? Acredite, juntamente com nada mais, nada menos que a Adriana Aridias. Então, se você quiser conferir, tem no nosso YouTube também, youtube.com/Canção Nova, tem essa música lá e o clipe, ó, repetaculê para você. Tem também Tempo ao Tempo, aquela que a gente saiu, tem também lá. No... Tempo ao Tempo, que você quiser, você procura lá no youtube.com/Canção Nova ou youtube.com/Música Canção Nova. Maravilha, Fael, o que a gente tem de informação aí pra galera? Olha aqui, o que hoje nós temos aqui para você que está aí procurando perdão, muitas vezes como o nosso querido amigo que está hoje testemunhando aqui, que teve um caso sério com o pai dele e precisou perdoar, precisou passar por esse processo de perdão. Hoje nós temos aqui o livro do Monsenhor Jonas Abib, Combatentes no Perdão. Olha só que maravilha. Para você que está passando por esse processo, às vezes não sabe como fazer, o que fazer, como tomar uma iniciativa, né, para ter esse dom que é o perdão, mas que também é tão difícil de você, né, não é fácil, né? Então, o Monsenhor Jonas aqui ajuda você, se você quiser adquirir esse livro. Ligue para a gente, 3186-2600. Agora, se você está com pouco crédito, não consegue ligar para a gente, acesse loja.cançãonova.com. E aqui a gente vai vendo também a experiência que justamente o perdão é algo divino, não é humano mais, é algo que vai além da gente. Então, por isso, mais uma vez eu indico esse livro, muito bom. Uma série Combatentes que tem aqui na Canção Nova. Então, Combatentes no Perdão. O que mais de livro nós temos aí? De livro aqui, depois nós vamos falar dos livros que o nosso querido amigo trouxe aí da comunidade dele, mas agora vamos também para o vídeo do nosso querido amigo Peter, que hoje não pôde estar aqui conosco, porque está de férias, curtindo uma boa férias aí, né, Peter? Oh, vida boa, maravilha. Mas ele deixou um vídeo aí pra gente. Então, se você quiser acompanhar, que eu vou passar um trechinho aqui, mas se você quiser já acessar o vídeo completo, desde já você já pode acessar youtube.com/Música Canção Nova. O vídeo já está lá. Então, confira aí conosco um trechinho do clipe do Peter. Quero começar aqui, meu céu, pois já se rasgou aquele véu, e agora eu posso ver a glória do meu Senhor, e agora eu posso ver a glória do meu Senhor. Quero começar aqui, meu céu,
se rasgou aquele véu. É isso aí, você pode conferir aí um trechinho do single oracional do Peter, Meu Céu. Isso mesmo, nós podemos... Inclusive já tem também no Spotify, no Já Deezer, tem no Spotify, no Deezer, no nas plataformas iTunes. digitais, né? Então, se você quiser conferir aí o clipe inteiro, tem também no YouTube do Música Canção Nova, lá que é o espaço reservado para todo o conteúdo de música, não somente da Canção Nova, mas música católica. Então, se você quiser, segue lá e se inscreve no nosso canal, youtube.com/Música Canção Nova. Tem o Instagram também, você pode seguir, que lá você fica por dentro de todas as novidades, que é @Música Canção Nova. E tem também as redes sociais aqui do PHN. Então você quer ficar ligadinho conosco? Então segue lá. O nosso Twitter e o nosso Facebook é @PHNOficial. O nosso Instagram, PHN_oficial. Underline é aquele flechinho que tem assim, baixinho assim, sabe? Então segue lá. E também... Tracinho, né? Flechinho. o tracinho. Isso, né? exatamente. Obrigado pela correção, Thiago. Eu não tinha dito isso? Tinha. Então, É. obrigado. Então, também, se você quiser mandar o seu testemunho para a gente, phn@cançãonova.com. Valeu, Fael. Fui, porque eu tenho aqui, eu Foi. tô na expectativa de ouvir o Anderson aqui, cara, e você falando sem parar. Essa que a gente voltou cantando é dos nossos tempos, né, Anderson? Muito bom, né? Maravilha. A gente parou então, Anderson, bem na situação em que vocês receberam uma novidade. Um novo pai chegou para essa família. Então você, com seus 2 irmãos e a sua mãe, na expectativa de conhecer, de acolher, de abraçar. Como é que foi essa história nova? Então, essa história nova começou nesse dia de muita alegria para nós. Ficamos muito felizes. E no final do dia, nós percebemos que não ia embora, né? Você foi fazer só uma visita, mas não vai embora, né? E já tinha acabado a comida, né? Já tinha acabado aquele clima de festa. E daí a minha mãe me chamou e disse assim, Anderson, como eu só estou namorando com ele, não fica bem eu dormir com ele. Ele não é meu esposo, meu marido. Mas ele é meu namorado. E ele quer dormir aqui essa noite. Então, lá na casinha do fundo, você não vai lá e passa a noite lá lá no nosso quarto, né, que tem 2 caminhas de solteiro lá. Aí vocês dormem lá, né, para não ficar mal para mim. Eu vou dormir aqui na casa da avó. A gente morava na mesma casa ainda, né, que tinha a casinha no fundo e a casa na frente. Falei, tudo bem, mãe, tranquilo, né? Vou lá. Aí peguei e preparei minhas coisas e fui lá pro quarto, deitei, né? Tá com quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Aí deitei ali e quando eu fui dormir, eu até perguntei para ele, posso apagar a luz? Ele falou, não, pode apagar a luz. E eu estava bem perto da porta, assim, apaguei a luz. E eu percebi que quando eu comecei a querer dormir, tentar dormir, né, naquela noite, que ele se levantou da cama. Falei, acho que vai para o banheiro, alguma coisa. E o banheiro nosso era para fora da casa, não era dentro de casa. Para as 2 casas era o mesmo banheiro para fora de casa. Mas eu vi que não saía do quarto e se deitou na mesma cama que eu. E começou a se esfregar em mim. E eu comecei a ficar desesperado, com muito medo. E naquela situação, Tiago, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Se corria? Se corria. E vinham muitos pensamentos na minha cabeça. Eu falei, se eu gritar, ele vai me matar aqui? E tudo que você tinha visto seu pai fazer também? E tudo que eu tinha visto ali, naquela mesma casa, era o mesmo lugar. Eu disse, ele vai me matar aqui. Se eu gritar, ele vai me matar. E eu nem sabia rezar direito, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele se esfregando cada vez mais em mim. E eu peguei, eu não sei, eu acredito que foi Nossa Senhora que abriu. Porque a cama estava encostada na parede. E eu me joguei e caí embaixo da cama. Caí entre a cama e a parede. E fiquei ali naquele escuro, chorando. Com muito medo, não sabia o que fazia. Eu não sabia o que eu fazia. E aquele homem não dormia, ele ficou a noite inteira andando dentro do quarto, esperando eu deitar na cama de novo. Porque ele queria terminar o abuso que ele tinha começado. Eu fiquei ali,
chorando. Eu não via a hora que o dia amanhecesse. E desesperado. E eu nunca contei isso para minha mãe. Até hoje, assim, não. Até hoje eu nunca contei para minha mãe. E ela faleceu e ela não soube dessa história. Porque eu também, não sei, eu acho que eu tinha medo de estragar a felicidade dela. Mas depois ela continuou se relacionando com ele? Continuou, começou, morou ali naquela casa com ele, depois ela teve que se mudar para outra casa, né? Porque ela conseguiu um apartamento numa conjunta habitacional, ali perto, e ela foi morar com ele. Isso, com ele também, Tiago, ele bebia muito. Mas como é que você fez antes? Porque depois dessa situação aí, tá, amanheceu o dia. E aí, para sair desse quarto, para depois... Ah, não, Como é que amanheceu. foi desenrolar Quando eu disso? percebi que o dia tinha amanhecido, eu saí correndo debaixo da cama. E todo mundo perguntou para mim quando eu cheguei na casa da minha avó, porque eu teve que bater na porta. A porta estava fechada. Eu lembro que a porta era uma tramela, não tinha fechadura, era uma tramelinha. Então tinha manha de abrir a porta, né? O moleque Esperto, né? eu puxei, passei o dedinho assim, a porta abriu. Minha avó falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: está muito cedo, vai dormir. Eu falei: não, vó, quero ficar aqui. Aí fiquei com eles ali, né? Liguei a televisão e fiquei assistindo ali. Mas eu estava apavorado. Minha avó perguntava: o que está acontecendo? Por que você está tremendo desse jeito? Não, vó, eu estou aqui, quero assistir. Cadê ele? Está lá embaixo, lá, deixa ele lá, está dormindo, está dormindo. Mas eu nunca contei para ninguém. Eu fui contar isso quando eu já comecei a receber oração, ser formado dentro da comunidade. Dentro da comunidade. E como é que você foi se relacionando com ele ao longo desses anos? Porque... Foi terrível. Porque toda vez que eu olhava para ele, eu sabia. E ele insinuava alguma coisa? Ele tentava alguma coisa? Não, comigo é frieza. Mas depois do tempo também descobri que ele abusou sexualmente do meu irmão. Puxa. Com a minha irmã ele nunca mexeu, mas com o meu irmão também. Infelizmente o meu irmão foi, não sei, pelo jeito que o meu irmão era, pela forma com que ele era, ele sofreu muito com isso. Porque depois, quando a minha mãe mudou de casa, ele foi morar com ela e com ele. Então ele passou 6 anos morando com ele. Eu fiquei com a minha avó, com o meu avô, porque eles ficaram muito doentes. Na verdade, meu avô ficou muito doente. Então minha mãe foi ensinando eu a cuidar. Mas eles sempre estavam em casa. E o meu relacionamento com ele era sempre muito distante. E com a vinda dele, como ele bebia muito, veio também o espiritismo, o candomblé. Então a coisa ficou Sua mãe terrível. começou a se envolver com isso Começou também? a se envolver com isso, porque ele começou a manifestar e uma pessoa disse que ele tinha que se desenvolver dentro do candomblé, do Sim. espiritismo. Aí a coisa em casa acabou. Minha mãe tinha um trabalho, ela perdeu o trabalho. Ele começou a trabalhar numa empresa lá muito grande na cidade, também perdeu o trabalho. A gente ficou pior do que quando a gente estava sem o nosso pai. Porque daí eram 7 que viviam sustentados pelo meu avô e pela minha avó, pela aposentadoria dos dois. Então a situação ficou pior com a vinda dele. Então toda aquela expectativa que nós criamos quando ele chegou, caiu por terra em pouco tempo. Em pouco tempo. Eu sempre, quando eu dou meu testemunho, Tiago, eu falo que o livramento da nossa vida veio de uma forma como que ninguém esperava. Livramento dessa pessoa. Porque quando eu comecei a jogar futebol, já dei minhas caneladas aí também. Né? Aí Agora era a hora do Dunga aqui falar que era um grande craque lá em Pindamonhangaba, né? Agora, Se tivesse né, aqui, né? eu ia falar que ele é Já. o rei do gol da bicicleta, camisa 10 do time de Pindamonhangaba. E se ele não tivesse sido missionário ou cantor, que ele teria um futuro aí no futebol, não era assim, Rinaldo? Era mais ou menos isso aí, né? Aí Com a Taliba, sim. tinha um time na cidade vizinha de Americana que me chamava para jogar, né, no amador. E toda semana ele vinha me chamar para ir para esse time. Me levava, me buscava. E um dia minha mãe veio, né, dessa casa, desse conjunto habitacional, e disse assim para mim, numa sexta-feira: filho, domingo eu vou levar os seus avós, né, para almoçar lá em casa, na minha casa. E eu queria que você fosse almoçar conosco. Eu disse: mãe, mas eu vou jogar. E depois, quando eu voltar,
eu vou para ia ter uma inauguração de um shopping. E eu vou lá ver a inauguração do shopping. Vai ter uma rádio lá, vai trazer um monte de banda, um monte de grupo de samba. Eu já gostava um pouco de samba, mas ainda não cantava num grupo. Aí, quando chegou no domingo, ela olhou para mim na sexta-feira, né, e disse assim: tá bom, filho. Eu falei assim: não, mãe, mas espera aí. Vou fazer o seguinte, eu vou na escola na segunda-feira, como eu não vou no domingo, em vez de eu vir para cá, eu corro aqui, dou banho no vô, coloco ele na cama e corro para sua casa depois da escola, depois da aula. Ela olhou para mim com um olhar meio triste e disse: tá bom, filho, faça como você quiser. Eu vou fazer o almoço que você mais gosta. E a sobremesa também. Eu falei: mãe, você vai fazer arroz de forno, mãe? Ela falou: vou fazer arroz de forno. E de sobremesa, a senhora vai fazer pudim de pão. Eu vou fazer pudim de pão. Eu falei: então guarda para mim, mãe, que segunda-feira eu vou lá. Daí ela olhou para mim e falou: tá bom. Daí no domingo, quando eu cheguei do futebol, ela estava chegando em casa para pegar meus avós e levar lá. Daí pegou meu avô na cadeira de roda, colocou no carro e levou até a casa dela. Daí todo esse tempo passou, o dia passou, né? Eu não fui para o shopping, só que fiquei com preguiça de subir na casa dela para ir buscar, para poder almoçar com eles. Falei: é um pouco longe, vou ficar aqui mesmo. Fiquei zanzando ali perto de casa e não subi, Tiago. Aí no final da tarde, quando ela veio trazer meu avô, eu fui lá, abracei ela, falei: mãe, amanhã eu tô lá, tá bom? Você guardou para mim? Ela falou: guardei, filho. E foi. Ela e meu irmão foram embora, eu fiquei ali com meu avô, coloquei ele na cama, fomos dormir e tudo. E 5 horas da manhã eu acordei com uma gritaria em casa dos meus avós. O meu irmão, ele era muito apegado com a minha mãe. Veio correndo me abraçar: acorda, acorda. Eu falei: o que está acontecendo? Para de grito, menino. A mãe morreu. Eu falei: como a mãe morreu, cara? A mãe morreu, você não está entendendo. Eu falei: não, aonde que a mãe está? A mãe está no hospital? Ela está no hospital, mas ela já morreu. Eu falei: mas não estou acreditando. Aí eu cheguei na sala da casa da minha avó estava desconsolada, gritando, o meu padrasto tinha chego, também já estava gritando, chorando, a minha irmãzinha meio perdida, não sabia o que fazia. Vocês estavam com quantos anos aí? Eu 18 anos, 18. tinha acabado de completar 18 anos. E a minha irmã tinha 14. Ela estava perdidinha, não sabia o que fazia. E eu olhei aquela situação, não sabia o que fazer. Eu saí correndo. Para a rua. Saí correndo para a rua. E subi na direção da igreja Nossa Senhora Aparecida, que eu sempre... Era um caminho de subida ali. Quando eu cheguei em frente à igreja de Nossa Senhora Aparecida, e eu acho que Deus falou comigo. Eu disse: volta. Porque eu já tinha feito uma experiência com Deus nesse retiro de carnaval que eu contei. Volta para sua casa. E quando eu voltei, parece que eu tinha... Foi um pouco como Santa Teresinha do Menino Jesus, sabe? Que a maturidade dela chegou de repente. Para mim chegou naquele momento. Você voltou com uma força nova, assim, transformada. Já tinha um tio meu, disse: tio, eu preciso ligar para minha tia para ver se eu posso enterrar minha mãe em Piracicaba, porque nós não temos terreno aqui no cemitério. O senhor precisa me levar na funerária para que eu possa preparar o enterro da minha mãe. Todo mundo ficou assustado comigo. Aí eu fui lá e eu não esqueço uma cena. E sua mãe morreu de quê? Um infarto fulminante. 42 anos ela tinha. Nossa, muito nova. Uma cena que eu não esqueço nesse dia. Quando eu cheguei na funerária e o rapaz olhou para mim e disse: o que aconteceu? Eu disse: minha mãe faleceu. Eu vim aqui para fazer os preparativos para o velório e para o enterro. Ele disse assim para mim, ele abaixou a cabeça, ele disse: vem aqui, filho. Estava eu e um tio meu, falecido, meu tio Diamante. Eu entrei dentro da sala. Tinham vários caixões. E ele disse: pelo plano funerário da sua mãe, ela tem direito a esse e esse. Foi ali que eu percebi: eu não acredito, a minha mãe morreu. E veio um sentimento de culpa, Tiago, e eu dizia: por que eu não fui almoçar com ela?
Por que eu não fiquei com ela nesse dia? Por que eu tive que jogar bola? Por que eu tinha que inventar esse negócio de ir em festa? Eu devia ter almoçado com a minha mãe. Eu devia ter ido almoçar com a minha mãe. Eu carreguei essa culpa por muito tempo no meu coração, muito tempo, até que Deus dizia, era o tempo dela. E você precisava passar por essa experiência. Essa experiência da perca, essa experiência de viver sem consolo de ter a mãe. E a situação, eu vi que dentro dessa situação, os meus amigos, né, ainda cantaram no velório da minha mãe. Mas eu fiquei com essa culpa. Por que eu não fui ficar com a minha mãe? E quando eu vou dar o meu testemunho, eu digo para a juventude: não perca os momentos que você tem com a sua família. Não perca os momentos que você tem com o seu pai e com a sua mãe. Porque o momento de hoje pode ser o último momento que você tem com o seu pai e com a sua mãe. Pode ser o último momento que você tem com o seu irmão, você não sabe. Aproveita. Aproveita. Porque quando eu tive que escolher o caixão da minha mãe, eu percebi o tempo que eu tinha perdido com ela. De uma mãe guerreira, de uma mãe batalhadora, que realmente lutou para que nós tivéssemos uma boa educação. E mesmo assim, sabendo de tudo isso, eu andei pela vida errada. Andei por caminhos difíceis. Seu pai apareceu quando ela morreu? Na verdade, eu tive que ir atrás do meu pai. Porque eu tinha que buscar a certidão de casamento deles. Para poder fazer a certidão de óbito. Sim. Então eu tive que ir aonde ele estava. Então foi a primeira vez que você reencontrou que seu eu pai. reencontrei meu pai. Desde os 10... Dos 12 anos lá. Dos 12... 10 anos, 10. né? Desde os 10 anos eu fui encontrar com ele de novo com 18. Foi nesse dia que eu dei o primeiro abraço nele. O primeiro abraço nele. E uma coisa muito surpreendente, que eu já tinha perdoado meu pai. Uma coisa muito surpreendente. Quando passou toda essa situação, eu marquei de ir na casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, Tiago, eu fiquei muito surpreendido com meu pai. Por quê? Ele me sentou e fez pastel para mim comer. Foi eu e uma outra namorada que eu tinha. E comendo pastel, ele me pegou um álbum de fotografias e me deu. Quando eu comecei a folhear aquele álbum de fotografia, Tiago, eu olhei e falei assim: pai, mas isso aqui é quando eu passei no teste no União Barbarense, do futebol. Ele falou para mim: filho, eu estava lá. Eu falei: mas como você estava lá, pai? Eu estava lá, mas você não me viu porque eu não deixei você me ver. Virei outra foto e falei: pai, mas isso aqui é minha formatura de 8ª série. Eu estava lá, filho. Mas você não me viu, mas eu estava lá. Pai, essa é minha formatura de 3º colegial, pai. Eu estava lá, filho. Aí eu percebi, Tiago, que ele tinha sofrido o tanto que eu tinha sofrido por ter deixado a família. Ele também tinha sofrido por ter deixado a sua família. E quando, algum tempo atrás agora, que a gente, graças a Deus, a gente já é reconciliado. A gente conversa. Ele, graças a Deus, pode participar das coisas agora do neto dele, do meu filho. E ele ficou meio chateado, porque a minha vida missionária, a gente não tem muito tempo, sabe? Para as coisas. E às vezes acontece coisas de improviso. Deus chama, a gente tem que fazer, né? E a esposa dele agora, uma mulher muito amável, Eunice, maravilhosa, ela me cobrou. E eu disse assim para ela: você não sabe das coisas que nós vivemos. Infelizmente, meu pai não te contou de como ele era. Porque ela queria cobrar meu relacionamento, o relacionamento dos meus irmãos com ele. E ela disse: não, mas o seu pai já foi aquele tempo. Você não pode mais ficar trazendo essa culpa dentro do coração. Eu disse para ela: Nice, eu encontrei um Deus que me mostrou o quanto um homem sem Deus pode fazer. O que um homem sem Deus pode fazer se ele estiver no pecado. Eu não tenho nenhuma mágoa mais do meu pai. Eu perdoei ele de verdade. Porque Deus me mostrou o que um homem sem Deus pode fazer. E porque eu já vivi sem Deus. E eu também lambi
lambi sabão com o demônio. Então eu sei, não é porque eu não quero ficar com meu pai. É porque, infelizmente, hoje a vida que eu vivo, a vida missionária que eu vivo, me consome de uma forma que eu não posso ter uma convivência como se eu tivesse 10 anos de idade, quando ele foi embora de casa. Então, perder a minha mãe e ter esse reencontro com meu pai foi uma graça. Porque perder a minha mãe, a gente perdeu todo o vínculo com aquele que nos abusava sexualmente. Mas também me aproximou do meu pai, para eu poder olhar a minha família paterna de outra forma. Quando eu fui casar, Tiago, eu fiz uma carta para todos os meus padrinhos de casamento. Quem entrou com você quando você foi casar? Porque geralmente quem entra é a mãe, né? A minha irmã. A sua irmã. A minha irmã. Quando eu fui casar, eu fiz essa carta. Uma carta para cada padrinho. E para minha tia, irmã do meu pai, eu fiz uma carta para ela e disse: tia, a sua entrada como minha madrinha de casamento é para quebrar todo o jugo de falta de perdão e é uma forma de me pedir perdão para minha avó e para meu avô paterno que não estão mais aqui. Por todo o tempo de desprezo que eu tive com eles. Para que tudo fosse se reconciliado entre a nossa família. Que história, Anderson. Que história de reconciliação, que história de sofrimento, de perdas. Mas parece que a gente está terminando, mas não está terminando não. A gente tem mais um bloco ainda com o Anderson. Ele vai cantar também para a gente aqui daqui a pouco. A gente só vai para um breve intervalo. Mas se você já tiver curiosidade já nesse intervalinho aí, ó, olha lá, vai dar uma pesquisada na comunidade de operários da Mercy já, né, para conhecer. A gente vai dar aqui os endereços, vai falar como você encontra também o Anderson para as missões. Mas é maravilhoso ver uma vida reconciliada com Deus. E às vezes é assim. A nossa experiência com Deus Pai é a mesma que o Anderson viveu com o pai dele. Como é o nome do seu pai? José. José de Jesus. O José de Jesus muitas vezes estava ali escondido e parecia que ele tinha sumido. Mas ele estava ali olhando de longe. Às vezes Deus trata a gente assim, mas não é que ele nos esqueceu. É que ele está ali deixando a gente amadurecer, crescer, para depois nos envolver com o seu abraço e dizer: ei, meu filho, eu estava ali, eu estou aqui. E a gente vai para o intervalo com essa canção que fala exatamente isso. Olha o trecho da música, a gente começa com o início. Fala assim, ó. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. O Anderson achou que estava sozinho, mas o pai dele estava ali. Deus também está contigo. Pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Programa PHN de volta nessa noite. Banda Keyboards, Rinaldo no baixo, João aqui na guitarra, o Cleuber nos teclados, Chicrinha na batera. E a gente pede assim: vai. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza
realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Vai, Anderson, vamos junto, vai. Realiza, vai. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito, vai. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Fael, uma história de uma intervenção de Deus, você viu? É isso aí, cara. Beleza. Que história, hein? Nossa, eu tô aqui mexido, tô aqui segurando para não escorrer um suor pelos olhos aqui. E todos nós necessitamos de uma intervenção de Deus na nossa vida, né? Pra você ver, quando Deus intervém, olha o que ele faz com a pessoa, na verdade. Mas, antes de vocês continuarem, eu gostaria também de apresentar um CD que ele estará cantando no final aqui do programa. É seu esse CD? Sim. Então, é o CD da comunidade, né, que ele participa, a comunidade, que é Operários da Messe. E temos aqui também 2 livros que são do fundador da comunidade. O fundador está aqui também, né? Sim, está aqui também. Exatamente, o fundador está aqui. Então, se você quiser adquirir esses produtos também que eles trouxeram, você pode conferir aí no nosso GC, vai estar passando aí como que você pode adquirir e também como que você pode levar o Anderson para a sua cidade. E eu vou encerrando por aqui, tá bom assim, Dani? Rapidinho, do jeito que você queria? Então tá ótimo. Então, Thiago, pode continuar. A produção a todo vapor aqui e a gente segue. Anderson, é muito impactante o fato, sua história, seu testemunho. E a gente também sempre tem esse momento de impacto aqui para quem vem participar do PHN. E esse momento agora, quem comanda é a sua esposa. É com você. Eu me chamo Patrícia, sou esposa do Anderson. Somos casados há 14 anos e hoje vivemos uma vida consagrada numa comunidade de vida, a comunidade de missionários operários da Messe. Estou muito feliz por ele participar do programa PHN, né, por partilhar a sua vida, a sua história, né, de todo o seu crescimento em Deus, né, a partir da sua conversão, desse retorno que ele teve com Deus. Isso tudo é muito importante na minha vida também, que, né, nesses anos da nossa vida missionária também nos ensinou muito. Viver sobre o nosso carisma, que é dar a vida que não tem. E a cada dia a gente vem ganhando esta vida nova. Então eu sou muito grata a Deus pela vida dele, né, pelo nosso matrimônio, pelo pai dedicado que ele é e por toda a missão na qual estamos juntos, né, vivendo a vontade de Deus, né, na comunidade Operários da Messe. Então eu só tenho que agradecer e louvar muito a Deus por tudo isso. Aí, que surpresa boa. Ouvir a celebração também de uma família que é consagrada a Deus, a sua esposa. São quantos filhos hoje? 2 filhos. 2. Tem a Bárbara, que é filha, não é filha biológica minha, mas filha biológica da Patrícia. E quando nós nos conhecemos, já tinha a Bárbara a ver na nossa vida. E também teve um presente de Deus, né? Que é o Caio Otávio, que depois que eu abandonei o samba, né? Que eu falei pouco do samba, mas o samba ele arrancou tudo que Deus tinha colocado, preservado em mim. Minha castidade, minha sobriedade. Eu nunca usei droga porque eu tinha medo de desagradar a minha família. Tinha medo disso. Não porque não faltou oportunidade, mas porque eu tinha medo de desagradar a minha família. Mas eu bebia muito e vivia numa vida de prostituição e gandaias. E eu encontrei a Patrícia dentro desse ambiente. Muito promíscuo. Muita noite sem dormir. E quando a minha avó faleceu, eu fiquei olhando, Tiago, no velório da minha avó. Porque quando eu fazia uma festa, quando eu estava no samba, na minha casa que não cabia nem 20 pessoas, davam 120. Era a polícia toda hora, porque o samba não parava. Né? O samba não parava. E todo mundo lá sambando e cantando até altas horas da noite. E no velório da minha avó, eu comecei a olhar. E só estavam os meus amigos, os meus parentes
E dos meus amigos do samba, eram 2, 3. Então não tinha ninguém ali para me dar o apoio. Para aquela mulher que, depois da minha mãe, é a que segurou a barra. É que comprava um gomo de linguiça, dividia em 3, dava um pedacinho para mim, um pedacinho para meu irmão, um pedacinho para minha irmã, e ela e meu avô ficavam sem comer a mistura. Quantas vezes que eu não comi salada de cebola com a minha avó? Por isso que eu gosto de cebola até hoje. Por causa que ela que me ensinou a comer só arroz, feijão e salada de cebola, porque não tinha mais o que comer. Sim. E sempre com alegria, né? Então, quando ela faleceu, Deus disse para mim, eu quero você de volta. Porque como eu abandonei o ministério, eu abandonei o ministério de música, porque a gente fez um show na Praça Central com o ministério, e depois um rapaz disse assim para mim, eu gostei da sua voz, mas não para cantar isso que você cantou. Você precisa cantar no meu grupo de samba. Vai num dia no ensaio. E eu fiz a besteira de deixar o ensaio do Ministério de Música, que era no mesmo horário, e fui no ensaio do grupo de samba. De lá nunca mais saí. De lá eu fui puxador de enredo da escola de samba da cidade, junto com outro tio meu. Estava com quantos anos nessa fase aí? 19 anos. Então você perdeu sua mãe com 18, depois com 19 você já começou a vida de gandaia. Assim, Já comecei a vida na gandaia. E esqueceu daquele momento que você tinha tido na frente da igreja, Nossa Senhora Aparecida ali. Esqueci de tudo. E foi... Esqueci de tudo. Mas você já tinha tido um encontro com Deus antes. Já tinha tido um encontro com Deus. Naquele evento de carnaval que você tinha ido, Isso. aquele retiro de carnaval. Naquele encontro mudou a minha vida, porque eu comecei a participar de um grupo de jovens. Sim. Mas depois desse convite, para mim ver esse grupo de samba, Pronto, aí ele te carregou. acabou com tudo. Eu já vim de uma cultura de samba, negão, tá na É, né? tá no sangue. Então eu fui aprender, eu já tinha. Futebol, pagode, bebida, né? Tá tudo dentro tudo- do mesmo ambiente ali. E eu fui me envolvendo cada vez mais. Quando eu comecei a perceber, eu já estava perdido. Já E tava aí tu ficou totalmente quantos anos perdido. nisso aí, ô Anderson, Aí nessa... eu fiquei uns 4 anos e meio no mundo do samba. Bem, E foi lá que você conheceu a sua esposa atual. Hoje, foi. sua- A hoje minha, sua a minha irmã foi trabalhar com ela. E aí eu já fui lá para conhecê-la. Já estava de paquerinha, querendo Aham. fisgá-la. Né? Aí eu sei que nesse velório da minha avó, quando foi no enterro dela, por isso que eu me identifiquei com o carisma, porque depois a gente vai lendo isso, né? O nosso carisma, ele é da morte para a vida. Nosso carisma tem dar a vida a quem não tem. E quando a minha avó foi enterrada, Deus disse, é hoje, para com tudo. E quando todos os meus parentes saíram do enterro, eu fiquei parado, e todos aqueles meus amigos antigos do Ministério de Música foi parando ali onde eu estava. E eu olhei para eles, quando todo mundo foi embora, e disse, a partir de hoje, eu não bebo mais, eu não fumo mais e não canto mais para o mundo. A minha esposa estava querendo largar de mim. Você já estava casado? Não, ainda não. Não. Ela queria largar de mim. Por quê? Porque não estava aguentando mais a vida de gandaia. Ela não estava aguentando mais as noites que eu tinha que sair. E aquele dia para ela foi um monte de muita alegria, porque realmente nós começamos um processo novo. E eu buscando a Deus, depois nós casamos, só que ainda tinha um vazio no meu coração, e eu comecei a buscar a Deus, querendo buscar Deus, ela também querendo buscar Deus, se preencher. Nós fizemos até uma caravana para vir para a Canção Nova, né, nesse período, só que ainda tinha uma falta dentro do meu coração. E eu, numa oração, eu falei, Senhor, me dá um socorro, eu preciso de um lugar para me abastecer. E Deus colocou no meu coração, grupo de oração do César Quirino, que é o nosso fundador. Só que, na verdade, não era um grupo de oração, eu não sabia. Era uma comunidade de vida. Estava já dando os seus passos, já estava com 2 anos de comunidade. Foi então que eu fui procurar. Quantos anos tem a comunidade? A comunidade hoje tem 15. Hoje tem 15. Dia 7 de dezembro nós completamos 15 anos. E quando eu cheguei, desesperado, procurando um grupo de oração, e não achava. Olha pra você ver, Tiago, como estava cego, não sabia nada mais de igreja. Não sabia nada, só sabia de missa. Não sabia mais onde tinha grupo de oração. E fui falar com o meu irmão. Morava no fundo da nossa... Depois eu tinha casado, ele morava no fundo da minha casa. Eu, na mesma casa da minha infância. Eu fiquei na casa da frente e meu irmão ficou na casa do fundo. Uhum. E na lavanderia ele falou, eu estou procurando o grupo de César Quirino, não acho. Meu irmão começou a sorrir. Ele falou assim, eu toco violão no grupo do César Quirino. Caramba. Falei, Deus estava na minha porta, eu não encontrava. E depois desse encontro que nós tivemos, fizemos um encontro vocacional,
E eu encontrei... Seu irmão, então, já estava na comunidade? Não, meu irmão não estava, caminho. ele só tocava no grupo. Mas então seu irmão também é músico. Sua irmã também A minha irmã canta. toca? Minha irmã canta. E também acabou a família toda ali no Ministério de Música? Isso chegou a acontecer Não, a em minha algum irmã momento? não chegou a acontecer. Porque quando eu saí do Ministério de Música, meu irmão entrou no meu lugar, bem dizer, né, para cantar. Aí eu fui pro mundo e Você toca também ou só canta? arranho o violão. É. Arranho, muito pouquinho. E daí nesse Pandeiro, processo, tantã, não só repique, cavaco? não, se Nada precisar- do pagode? se precisar cantar. Tá. Um surdo ali só para, né, Só para marcar? para marcar e, né? E nesse momento, Tiago, É que eu sou carioca também, né, antes? Então, eu tô ligado. Né? hoje pau. tem coisa boa que dá para Tem, escutar no tem. samba. Tem um grupo lá, Louva Samba, lá na minha cidade, é maravilhoso. Legal. E quando eu me encontrei com a comunidade, eu percebi que ali era o meu lugar. O meu coração se alegrou. Porque ali, eu falo que eu encontrei no meu fundador o meu pai, que eu tanto esperava. Sabe, porque um jovem, quando ele tem desejo de ter um carro, né, ele quer que o pai ensine ele a dirigir. Quando eu cheguei na comunidade, eu sabia dirigir. Quer dizer, eu tinha carta. Mas foi meu fundador que deu a chave do carro para mim e disse: eu preciso ir numa missão, você vai dirigir para mim. Eu falei: pelo amor de Deus, César, dirige. Pode ir, que eu confio em você. Então ele foi como um pai, né? Esses dias ele dizia para nós uma formação que se uma pessoa, ele diz do Evangelho, se uma pessoa te pede para caminhar com ela 1 quilômetro, caminhe 2. E ele dizia: eu caminhei com vocês por muito tempo, né? E ele caminhou comigo mais do que 1 quilômetro. Caminhou 2 quilômetros. Quando as pessoas diziam assim: a comunidade do César Quirino só tem marginal e bandido. E eu escutei isso e ele chorava por ouvir isso. E eu abracei ele e disse assim: César, muito obrigado por o senhor acolher esse marginal. Porque se o senhor não tivesse me acolhido na comunidade, eu não teria família. Porque o senhor que está me ensinando a ser homem. Porque eu não sabia ser homem. Eu só sabia ser aquele cara que ia para a gandaia, que fumava, que bebia e que só buscava pecado. E o senhor me acolhendo, o senhor me ensinou a ser homem. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. Que ele não caminhou comigo 1 quilômetro, nem 2, Tiago. Ele tem caminhado comigo 12 anos. E eu, preparando meu coração para esse programa, eu comecei a analisar e falei: pô, eu tenho mais tempo de filho do César Quirino do que do meu pai. Porque ele foi embora, meu pai. Quando você tinha 10. Quando eu tinha 10. E já fazem 12 anos que eu estou com ele. Então, eu falo dele, eu fico muito emocionado, porque eu vejo o quanto ele nos ensina uma frase que não sai da boca dele: dá o passo, que Deus vai dar o chão. E eu tenho visto a providência. Quando nós decidimos entrar para a comunidade, Tiago, eu tive hanseníase para a comunidade de vida. Fomos falar para o nosso fundador do seu conselho, e ele disse assim: nós aceitamos a vinda de vocês para a comunidade de vida. Porque naquele tempo a gente tinha vida de aliança. Eu era estéril, porque eu fiz um tratamento de 24 meses para hanseníase. E nós fomos para uma missão para o Mato Grosso do Sul, e para ir para o Mato Grosso a gente precisa tomar a vacina da febre amarela. Todas as meninas tomaram a vacina e a moça disse, a enfermeira disse: ninguém pode tomar, se alguém tiver grávida, ninguém pode tomar essa vacina, porque se tomar essa vacina, vai nascer com defeitos graves a criança ou pode abortar. E a minha esposa foi lá e tomou, todo mundo brincando, só se for do Espírito Santo, porque as meninas todas viviam com a cidade. Eu tinha um atestado do médico: você vai ter um filho, a sua chance é de 1 em 1 milhão. E quando nós fizemos o nosso sim, quando nós voltamos dessa missão, a minha esposa estava grávida. Então a gente sabe que o Caio Otávio, para nós, nós colocamos o nome dele de Caio Otávio, mas o nome dele devia ser Milagre, porque ele é um milagre. Que lindo. De uma infertilidade que se tornou uma graça fértil na nossa vida. Louvado seja Deus. Segura um pouquinho, porque agora você falou tanto do seu fundador, tanto do César, que
eu acho que quem está em casa também ficou com vontade de ouvi-lo. E a gente preparou esse momento aí, vamos acompanhar então um pouquinho do César, fundador da comunidade Operários da Messe. Anderson, estamos aqui num local muito especial para a nossa vida, para a nossa vocação, que é a capela da nossa casa-mãe. Cada um de nós temos um lema em nossa vocação. O seu lema nasce da passagem da sogra de Pedro, que foi curada e imediatamente se colocou a serviços. Curado para servir. Foram tantas e tantas experiências, tantas curas, tantas graças que Deus tem derramado a partir do sim que você e sua família têm dito para Deus. A cura da esterilidade, onde nasce o filho, tão querido também nosso, que é o Caio, a vida da comunidade na sua vida e a sua vida na vida da comunidade. Eu quero louvar e bendizer a Deus, porque vidas entregues a serviço de um carisma, vidas entregues que nascem desse carisma, são sinais de vidas que são salvas neste mundo. Que Deus possa te abençoar e fazer da sua vocação um sinal da salvação para muitos, dar a vida a quem não tem. Esse é o nosso carisma e a nossa missão. Que Deus te abençoe e guarde. E foi bem providencial, porque você tinha acabado de contar a história do Caio. Obrigado, César, está aqui também, viu? Deus abençoe também essa missão. E eu ouso dizer, como o nosso fundador, o Monsenhor Jonas, nós temos essa graça, por eleição de Deus, de ser a primeira comunidade do Brasil, estamos com 41 anos. E o Padre Jonas sempre, nesses momentos, ele lança as redes, Então aqui eu faço, às vezes também, do César. Talvez Deus tenha tocado no coração de muitas pessoas a partir do seu testemunho, a partir desse conhecimento do carisma, ouvindo falar desse carisma da comunidade Operários da Messe. Pode ser que Deus então esteja te chamando a partir da sua história, desse vazio que tem dentro de você. Quem sabe você vai ser um irmão de comunidade do Anderson. Pode ser meu também, pode vir uma canção nova. Aproveito e convoco também, convido. Mas esse processo vocacional, ele é lindo, Anderson? Ele é de uma cura profunda, meu irmão? Sim, porque a cada momento que nós vivemos a nossa vivência fraterna, nós também nos deparamos com outras histórias, com outros testemunhos dos nossos irmãos. E cada um dos testemunhos também vão nos curando. As nossas formações pessoais, a nossa vivência no Evangelho todo dia. É uma experiência maravilhosa. Eu digo que só quem vive numa comunidade sabe o que é essa riqueza de Deus nos curar a cada dia e profundamente. E das pessoas que estão ao nosso redor também, que vivem, que bebem desta graça. Como eu bebi da graça, canção nova, as pessoas também bebem da nossa graça, como operários da Messe, aqueles que estão perto de nós. E eu tenho só a agradecer ao meu fundador, a esposa, a dona Nelia, minha esposa também, por toda a alegria, todo o cuidado que eles têm conosco. Ô Anderson, eu não posso deixar passar, mas você viveu então toda uma ausência de pai, mas depois teve, em meio a tudo que você passou, que você viveu, ficar distante do seu pai desde os 10 anos de idade, depois teve um padrasto que tentou abusar de você, depois você perde a sua mãe ali com 18 anos, em meio a tudo isso entra samba, bebedeira, cigarro e afins, e essa bagunça no mundo. Mas em que momento Deus te resgatou de vez, assim? Esse dia, esse momento para mim, ele ecoa dentro de mim. Eu tenho esse momento também na minha história e com certeza você tem. Para quem está ouvindo agora e acompanhando, que a gente tem sempre que ter um lugar para voltar, Anderson? Então esse lugar do seu encontro com Deus e aí depois toda a história que foi acontecendo de cura a partir do seu fundador. Mas que momento foi esse? Que Deus te transformou de vez, para que quem está em casa também possa ser visitado por esse Deus e identificar: esse é o meu momento, aqui Deus transforma a minha vida. O momento que eu posso dizer que transformou a minha vida foi mesmo naquele cemitério. Foi naquele dia do enterro da minha avó. Porque ali, Tiago, eu enterrei tudo que eu tinha. Toda aquela essência do pecado que eu tinha e que às vezes me persegue. Lógico, porque eu não posso dizer que eu sou santo hoje, mas que eu estou em busca de viver a santidade a cada dia. Mas naquele enterro
foi o dia em que Deus disse para mim, é agora. Enterra aí. Como você hoje que está ouvindo esse testemunho, também é momento de você enterrar essas coisas. Enterrar a vida de pecado. Porque foi nesse momento que eu dei abertura para Deus mostrar para mim qual seria o meu caminho. Foi naquele momento que eu abri as portas do meu coração para que Deus dissesse, é agora, é por aqui que eu quero que você caminhe. E por isso que eu fui nessa busca, até encontrar o César Quirino. Eu até digo uma história muito engraçada, porque o César era maestro, né? E ele tinha uma fanfarra muito famosa na cidade. E quando Deus me dizia, grupo de oração do César Quirino, eu falava, eu não quero esse homem. Daí ele falava, mas por que você não queria o César? Porque um dia eu fui fazer um teste na fanfarra dele e ele não me aprovou. Mas ele não me aprovou para o teste da fanfarra. Mas ele me aprovou como filho dele. Então foi muito maravilhoso isso. Para mim foi muito 10. Foi 10 demais. Que legal. Ô Anderson, a gente está chegando ao final de tudo isso, é muita história. Mas eu sempre gosto, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui no PHN, de deixar qual é a luta de pecado hoje. Que luta é essa que o Anderson vive, como família, como missionário, porque a luta continua contra o pecado, ela é diária, então é por hoje não. A cada dia nós temos essa luta, travamos essa batalha. E em especial agora o PHN desse ano também, até estou aqui embaixo, aqui, Efésios 6, a gente fala da armadura do cristão, a gente fala dessa luta. Que luta é essa que o Anderson ainda tem e que ele precisa vencer e seguir? Por hoje não vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais pecar, deixando que a minha carne me domine, mas que eu possa fazer a vontade de Deus, buscando ser curado todo dia para servir a Deus. Essa é a minha luta, que eu preciso ser fiel a Deus dentro do carisma operário da Messe, e que a minha vida seja vida para o outro. A minha luta hoje é morrer para mim, Tiago, porque quando você está numa vida de pecado, você não quer morrer para você mesmo, você quer sempre fazer a sua vontade e não permitir que Deus faça a sua vontade. Então eu preciso morrer para mim, para que Deus faça a vontade dele na minha vida. Amém. A gente vai chamar agora o César, as meninas que cantam com você também, mas eu não posso deixar passar o sinal de vocês, né? Vocês têm um sinal, uma cruz. Fala dele enquanto as meninas entram, a gente vai preparar ali para cantar, vocês já podem chegar ali no canto, mas revela aí o que vocês trazem de sinal. Esse sinal, se você observar, tem um mundo, e dentro desse mundo tem um SEMON, que é a Comunidade Missionária Operária da Messe. O M está junto com outro M, dizendo que nós estamos em união com a igreja, e nosso carisma tem união com a igreja, e que esse mundo está rodeado pelo Espírito Santo. Então é maravilhoso esse símbolo, né, fundador? Acho que eu não estou errado nisso, né? Né? E que nos convoca dentro do nosso carisma, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Maravilha. Vamos cantar então? Porque a gente ficou ansioso para ouvir também. Deixa eu cumprimentar aqui o César, né? Obrigado, viu, Anderson? Deus abençoe. A providência de Deus quis que eu estivesse aqui com você nesse programa. Com certeza o Dunga também vai ouvir essa história com a canção do pai que te marcou tanto, com a banda Canção Nova. Mas que maravilha podermos ser edificados e também visitados por Deus através do seu testemunho, Amém. Viu? Muito obrigado. Obrigado, César, também, por essa acolhida, por essa história. Hoje eu cantei na frente de um maestro, eu nem sabia, vocês deviam ter me avisado, hein? Querida. Vamos encerrar então cantando. Vai lá, chega lá agora. Agora é com vocês. Eu vou ficar aqui só de telespectador. Valeu, Fael. Valeu, um abraço, Deus abençoe a todos. Que história maravilhosa. Maravilha. As meninas, fala o nome da música. Ana Laura e a Nayara. E a música é Me Lançarei. És meu tudo em meu nada, sou todo teu. Fica comigo, ó Senhor, amado meu. Pois o dia já se vai e a noite já vem,
És meu seguro, és meu tudo, tu és o meu rei. Me lançarei em teus braços, descansarei em teu colo. O teu amor que me sustenta, sem ti nada posso fazer. Me lançarei em teus braços, descansarei em teu colo. O teu amor que me sustenta, sem ti nada posso fazer. És meu tudo em meu nada, sou todo teu. Fica comigo, ó Senhor, amado meu. Pois o dia já se vai e a noite já vem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.